vocês? E aí, preparados para a gente começar mais um bimestre? Espero que sim, hein? Porque apesar desse período aí de isolamento social, a vida continua e vocês precisam manter a rotina de estudos de vocês, tá bom? A gente vai tentar adequar da melhor forma possível, através de chamadas de Zoom, através de videoaulas, de exercícios lá no Google Drive, então eu espero que vocês estejam sempre atentos. Uma coisa extremamente importante que eu vou falar desde já é que vocês precisam manter em dia os horários ali, vocês precisam entrar no grupo durante o período de aula de vocês. Por quê? É nesse período onde a gente vai passar as principais informações. Então, é nesse período que vai ser disponibilizado a videoaula do dia, a atividade, vou explicar os exercícios, vou passar áudios para vocês. Se vocês não seguem ali no dia certinho, deixa para ouvir depois, vai misturar tudo, porque vai ter mensagem de vários professores, atividade de vários professores, dúvidas dos amigos de vocês, então fica tudo mais difícil. Uma dica para vocês nesse momento é o quê? Quando você ver alguma mensagem relevante, alguma mensagem importante no grupo, pega um caderninho e anota, assim vocês não se perdem, ok? Bom, hoje nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre, que seria o quê? A primeira aula do segundo bimestre, nós vamos falar sobre Ásia, Europa e Oceania, como a gente já vinha falando lá no primeiro bimestre, que é o tema de estudo de vocês durante todo esse ano. Então, nesse capítulo, desculpem, especificamente nós vamos falar das paisagens naturais, ou seja, do relevo, da vegetação, da hidrografia desses 3 continentes, certo? Nesse primeiro momento, nessa primeira videoaula, a gente vai falar aqui do relevo. Vou ficar só nessa parte de relevo, porque tem vários detalhes para vocês prestarem atenção, para vocês anotarem. Vocês podem usar o livro de vocês, grifar aquilo que vocês acharem mais importante, tá? Outra coisa que eu vou pedir também é para que vocês anotem no caderno de geografia de vocês. Então, pega lá a atividade, né? Eu dei a videoaula, pega o caderno e vai anotando, faz um resuminho. Pode ser um mapa mental? Pode ser um mapa mental, pode ser um resumo através de tópicos, pode ser uma anotação simples, do jeito que vocês preferirem. O importante é anotar as informações, porque às vezes a gente ouve e parece ser tudo muito simples, mas quando chega na hora da prova, se você não anotou, fica muito mais difícil você lembrar do assunto tratado. Quando a gente escreve algo, a gente fixa melhor na memória, ok? Vamos lá? Vou chamar vocês agora assim para um passeio ali pelos mapas, pela formação de continente. Eu espero que vocês curtam, tá? Qualquer dúvida já sabe, é só me chamar. Beijos. Bom, pessoal, então agora a gente vai começar a falar, né, do continente asiático e europeu. Aqui tem uma imagem que dá para vocês terem uma boa noção de onde ele se localiza. Esse continente aqui, olha, é o que a gente chama de Oceania, né? A gente vai, vou passar o mapa para vocês daqui a pouquinho. Então, toda essa massa de terra aqui, que a gente chama de continente, é o que a gente chama de continente eurasiano. Então, se a gente for olhar por massas de terra, eu tenho aqui continente europeu, africano, eurasiano e Oceania. Por que a gente divide Europa e Ásia, né? O continente eurasiano fica dividido entre Europa e Ásia, por causa dos seus aspectos naturais, por causa dos seus aspectos culturais também. Agora, se a gente levar em consideração a massa de terra, vocês vão ouvir sempre o termo continente eurasiano. Os continentes, eles se formaram através da divisão daquele continente gigantesco que a gente tinha, né? Há milhares e milhares de anos, chamado Pangeia. Então, eu vou mostrar uma animação aqui para vocês que mostra como foi feita essa divisão da Pangeia e como é que foi configurado os continentes da forma que a gente conhece. Então, nós temos aqui, né, a divisão. Alguns se afastaram, outros se aproximaram. E aí, a formação do que a gente chama
da cadeia montanhosa do Himalaia, né? Isso é o que a gente chama de dobramento moderno, tá, pessoal? Porque é uma estrutura mais jovenzinha, só tem alguns milhares de anos. Só alguns milhares, né? Bom, aqui é um mapa das placas tectônicas, só para vocês se localizarem. O continente eurasiano, ele fica principalmente aqui na placa eurasiana e também na placa indiana. A Oceania tá aqui na placa indiana. Então, olha, essa imagem aqui dá para mostrar para vocês, dá para vocês terem uma boa noção por que existem tantos tsunamis, tantos vulcões, terremotos nessa região. Porque a gente diz o quê? Que a cadeia, os vulcões, desculpem, né? Os vulcões, eles estão sempre onde? No encontro de placas tectônicas, onde tem uma maior atividade tectônica, né? Então, isso daqui, ó, é o que a gente chama de círculo de fogo. Por quê? É a região do planeta onde tem a maior quantidade de vulcões, tá? Então, por isso, olha o Japão aqui, ó. Então, por isso que o Japão sofre tanto com terremotos, com vulcões, né? Com vulcões em atividade que a gente ouve falar tanto lá nos noticiários, ok? Bom, pessoal, essa imagem, ela é bem bacana porque dá para mostrar bem as variações de relevo, né? Então, quando eu falo que aqui na região setentrional do continente eurasiano, a gente tem uma área grande de planícies, essa imagem dá para ver bem, olha, quando eu jogo para cá, você quase não vê oscilação aqui, tá vendo? Já quando a gente fala do quê? Do Himalaia, olha aqui a noção que a gente tem da altitude, né? As cadeias montanhosas ali, olha, quando eu vou mostrar ali da Itália, então dá pra gente ter uma noção bem bacana de altitude, né? Aqui no Japão, olha, quando fala que o Japão, ele é formado pelo quê? Por um território muito montanhoso. A Austrália, a gente vê aqui uma área grande aqui de desertos. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Assim, olha, uma extensão bem grande de área desértica, com algumas áreas um pouquinho mais altas, né? Então, aqui, ó. A cadeia do Himalaia aqui. Essa região aqui, também uma região com grandes altitudes, né? Aqui, a gente vai ter os Alpes, que vocês vão ver depois lá no outro mapa que eu vou mostrar para vocês. Então, esse mapa aqui, na verdade, né, essa animação, eu quis trazer para vocês exatamente para vocês terem uma noção quando a gente fala do quê? De altitude, né? De áreas mais baixas, áreas de planícies e áreas mais altas, onde se formam as cadeias montanhosas. Bom, agora a gente vai começar a falar um pouquinho do relevo, assim, de uma forma bem específica do continente europeu, da Europa, ok? Vamos falar primeiro de planaltos, né? Então, como vocês podem perceber aqui pela imagem, ó, toda essa região aqui de laranja e marrom, ela é composta por planaltos. Então, os planaltos, a gente vai ter aqui o mar Mediterrâneo, né? Então, os planaltos, eles vão contornar aqui, de certa forma, o quê? O mar Mediterrâneo. Né? Então, principalmente aqui nessa região da Espanha, né? Que ela é composta principalmente de planaltos, tá? E também no sudeste do continente, desde da Eslováquia, né? Aqui até o norte da Grécia, onde estão o quê? A Península Balcânica. Então, essa região aqui é conhecida como os Balcãs. Então, esse aqui é um maciço montanhoso que ele engloba diversos países, tá? Então, essa região de Planalto, olha, toda essa região aqui
mais ao sul do continente europeu, né? Então, temos a região aqui do Cáucaso, temos os Alpes Dináricos, os Cárpatos, né? A Península Itálica com os Apeninos aqui, os Alpes aqui, os conhecidos Alpes suíços, né? A Península Ibérica, a região da Islândia também, com uma grande presença aqui de região de Planalto, Alpes escandinavos e a Península Escandinava. Temos também aqui os Montes Urais. Então, quando a gente fala de altas altitudes, nós temos principalmente aqui os Alpes, né, os Pirineus e o Cáucaso. As maiores altitudes europeias, elas estão principalmente aqui, ó, no Cáucaso e também nos Alpes, na parte aqui centro-meridional. Porque nós vamos ter os Alpes escandinavos, né, que são mais baixos, os mais altos são esses daqui. No Cáucaso, nós temos aqui o ponto mais alto do continente europeu, que é o Monte Elbrus, com 5.642 metros de altitude. Então, a gente tem aqui, né, a localização dele e aqui algumas imagens. Já o ponto mais alto nos Alpes aqui é o Monte Branco, ou o Mont Blanc, como o pessoal costuma chamar. Aonde que está esse Monte Branco? Aqui entre a França e a Itália. Temos também a Serra Nevada e os Pirineus, no norte da Espanha. Então, aqui nessa região. Na Itália, aqui na região da Sicília, tem o vulcão mais alto e ativo da Europa, que é o vulcão Etna, com 3.340 metros de altura, de altitude, né? Os Apeninos, vamos achar aqui os Apeninos, olha, que parece uma espinha dorsal, né? Ele parece uma espinha que percorre aqui quase toda a região da Itália. Já esses Apeninos, eles têm em média 2.000 metros de altitude. Temos também os Balcãs, deixa eu achar aqui, os Balcãs ao norte da Grécia, né, e os Montes Dináricos, ou Alpes Dináricos. Temos também os Cárpatos, com essa média, né, de 2.000 metros de altitude, e os Alpes escandinavos aqui, com também mais ou menos, né, aproximadamente 2.000 metros de altitude. E por fim, nós temos bem aqui na divisa da Ásia com a Europa os Montes Urais. Então, sempre que vocês ouvirem a pergunta assim, qual é o que faz a divisa entre Ásia e Europa? Geralmente você vai ler, né, ou ouvir falar que são os Montes Urais. Essa região aqui que é extremamente rica em quê? Em carvão, em ferro e em cobre. Então, a atividade mineradora nessa região aqui é muito forte. Quando a gente olha aqui, olha, no mapa de relevo da Europa, a gente vê que praticamente todo o norte europeu ele é composto por planícies, com exceção do quê? Dos Alpes escandinavos ou da Península Escandinava. Então, com exceção dessa região aqui, grande parte do norte europeu é composto por jazidas, composto por planícies, desculpem, onde vai ter o quê? As jazidas carboníferas. Então, é uma área aqui importantíssima também para a economia de toda a Europa, porque é nessa região de planície que vai estar a maior parte das jazidas, da fonte de carvão mineral na Europa, que é tão importante para a economia, para fornecer energia elétrica. Então, de Europa é isso, pessoal.
eu vou voltar daqui a pouquinho com outro mapa para vocês, falando sobre os aspectos físicos do continente asiático, tá bom? Vou mostrar o mapa da Ásia para vocês e por enquanto é só. Eu vou mostrar umas fotos para vocês terem uma noção bacana do relevo. Agora nós vamos falar do relevo asiático, dessa parte do continente eurasiano, né, que a gente chama de Ásia. Como você pode observar aqui através desse mapa, grande parte do território asiático ele é composto por planaltos. Então, nós temos 3 planaltos que merecem nossa atenção. Os planaltos aqui do Oriente Médio, né? Quais são eles? Principalmente o Planalto da Arábia, aqui na Península Arábica, e o Planalto do Irã, certo? Depois, nós vamos para o Planalto do Deccan, que fica aqui na Península Indiana, né? Ou Indostânica, como ela é chamada, bem aqui no centro da Índia. Como você pode perceber pela imagem, olha, ele é bem mais singelo que o Planalto do Irã, por exemplo, né? A gente consegue ver isso através da tabela de cores, né? Da escala de cores. Quanto mais puxado para o marrom, mais alto é. Então, você vê a diferença aqui entre o Planalto do Irã e o Planalto do Deccan, que o do Deccan, aqui no centro da Índia, ele é bem mais, altitudes bem mais tranquilas, né? Bem mais baixas. Temos aqui na região do Himalaia, da Cordilheira do Himalaia, nós temos o Planalto do Tibete, que é a região mais alta do planeta, tá? Então, fica bem aqui, ó, ele se estende desde aqui da Mongólia, né, Cazaquistão, até aqui o centro-oeste chinês. Lembrando que é o ponto mais elevado da Terra, né? Eu mostrei para vocês lá no vídeo como se formou essa cordilheira aqui, né, através da atividade tectônica. Então, aquela parte que se eleva, onde vem a placa que se choca com a outra e se eleva aquela cordilheira, é bem essa região que eu estou mostrando aqui para vocês. Vamos para o próximo slide agora. Então, aqui está falando, né, da formação aqui do Planalto do Tibete, né, como é que se formaram as montanhas aqui do Himalaia, que eu já falei para vocês. Tem os outros montes também, né, que são importantes a gente falar, que são os Alpes japoneses, que fica aqui na região do Japão, né? Tantos outros, o Monte Altai, né? Então, são vários outros pontos aqui que vocês podem observar, olha, que tem áreas com uma altitude bastante elevada também nas áreas de Planalto aqui, mais para o norte, aqui o Planalto Central Siberiano, temos aqui também a Península da Anatólia, né, o Cáucaso aqui, os Montes Urais que fazem divisa com a Europa, o Cáucaso também divisa com a Europa. Tem esse Planalto aqui também, deixa eu tentar aumentar um pouquinho mais a imagem. O Planalto de Pamir, do Pamir, aliás, que ele também, ele tem altitudes bastante elevadas, com mais de 4.000 metros, tá? Agora, voltando aqui, vamos lá para o próximo slide. Agora, vamos falar um pouquinho das grandes montanhas, né? Nós temos aqui nessa região do Planalto do Tibete, as 2 maiores montanhas do mundo. Deixa eu aumentar de novo para vocês. Deixa eu centralizar aqui, para vocês observarem aqui
as maiores altitudes do nosso planeta. Então, nós temos aqui, ó, primeiro lugar, o Everest, com 8.848 metros de altitude. O K2, com 8.611. O Pico do Pobed, 7.439. E maior que esse aqui ainda é o Nanda Devi, 7.816. Olha só a diferença, né? Aqui eu tenho altitudes de 8, de 7.000 metros. Quando eu venho aqui para os Montes Agros, no Planalto do Irã, já dá para perceber que essa altitude cai bastante. Olha, o ponto mais alto aqui é esse pico, né? Essa montanha Zardiko, de 4.547 metros de altitude. Tá? Então, esses são os pontos mais altos. Para vocês terem uma ideia, o Aconcagua aqui no nosso continente, né, na América do Sul, ele tem uma altitude aproximada de 5.000, de 5 a 6.000 metros de altitude, né? Então, você pode perceber que a Cordilheira do Himalaia, ela é realmente bem alta. Falando agora de planícies, a região norte aqui, o norte do continente asiático, ele possui muitas planícies, né? Principalmente ao longo dos cursos dos seus principais rios, que são os rios Tigre e o Eufrates. E nessa região também vai se desenvolver muito a agricultura, as cidades vão se formar bastante aqui nessa região. Temos aqui também, olha, a grande planície da China, essa é a planície da Sibéria Ocidental, Sibéria Oriental. Temos aqui na península da Indochina, também temos uma grande área de planície. Na Indonésia. Então, tudo isso que tem de verde aqui no mapa, você pode observar que são as planícies. E é nessa região aqui que se formam as principais cidades. Aqui na Sibéria não, tá, pessoal? Porque essa região aqui é extremamente fria, né? Quando a gente analisa também aqui essa região do Japão, a gente vê que o Japão, ele tem as suas planícies mais próximas ao litoral, só que a maior parte do território japonês é um território montanhoso e muito assim, com atividade vulcânica muito intensa. Eu mostrei um mapa para vocês sobre o círculo de fogo, né, quando eu mostrei as placas tectônicas. Então, aquele círculo de fogo que eu mostrei, ele vai pegar bem essa região aqui, olha. Então, a gente vai ter muita atividade vulcânica aqui nessa região. Bom, sobre o relevo da Ásia, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham assimilado. Depois peguem com calma um mapa, analisem. Eu vou passar de atividade para vocês uma tabelinha para vocês irem preenchendo. Então, por exemplo, vai ter lá a tabelinha da Ásia. Vocês vão colocar o quê? Todos os tópicos que eu solicitar, vocês vão assistindo o vídeo ou lendo lá no livro de vocês, né, no capítulo 4, para poder preencher essa tabelinha. Então, o que eu vou querer? Por exemplo, quando eu falar de planalto, o que vocês vão mostrar para mim? Quais são os principais planaltos dessa região? São aqueles 3 que eu falei para vocês. As planícies, né? Quais são as planícies mais importantes aí do continente asiático? Os pontos mais altos, né, os montes, os picos mais altos. Então, vocês vão preencher a tabelinha coletando esses dados, tá bom? Os dados da tabela é o que eu vou exigir de vocês depois, para que vocês localizem no mapa esses pontos, que saibam diferenciar as maiores altitudes das menores altitudes, ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o continente Oceania, né? Então, vamos falar um pouco como se constitui o relevo da Oceania.
Antes de falar do relevo da Oceania, é preciso que vocês entendam como é que esse território se configura, né? Então, a Oceania, ela é um continente formado por milhares de ilhas, aqui são só as mais importantes, né? Então, é formado por esses milhares de ilhas, por um país que mais parece um continente, né, que é a Austrália. Tem até algumas pessoas que falam continente australiano, só que é errado, tá, pessoal? Então, é o continente do quê? O continente da Oceania. Então, quais são os principais países que constituem esse continente? É a Austrália, a maior, Papua Nova Guiné e Nova Zelândia, que entre parênteses são as capitais desses países. E as principais ilhas, né? Só que a gente não vai se atentar a elas agora, aqui nesse momento, tá bom? A Oceania, ela tem uma regionalização através do conjunto das ilhas que formam esse continente. Então, a gente tem aqui a Austrália, que é o maior país, a Papua Nova Guiné, que faz parte de um conjunto de ilhas que a gente chama de Melanésia. Por que Melanésia? Justamente por causa da cor da pele das pessoas que habitam nessas ilhas, que elas têm uma característica assim bem diferenciada. Tem até várias pessoas, né, dessa região que eles têm a pele da cor negra, né? Só que eles têm olhos claros e o cabelo claro também, são loiros. Então, é uma característica bem diferente que faz com que essa população dessa região aqui, né, com que essa região aqui receba o nome de Melanésia. Depois, aqui em vermelho, nós temos a região da Micronésia, que são as menores ilhas, né, e a Polinésia, que é a maior área aqui. Então, na Polinésia, o próprio nome já diz poli, de muitos, né? Muitas ilhas. Então, é a região onde tem a maior quantidade de ilhas. Então, quando a gente fala em regionalização da Oceania, a gente diz o quê? Nessa regionalização aqui, Melanésia, Micronésia e Polinésia, e mais a Austrália. Agora, falando em relevo, a gente segue aqui, né, o mesmo padrão de altimetria, né? Então, a gente vê aqui que uma grande parte da Austrália, né, a gente vai olhar primeiro aqui essa região da Austrália, né, o relevo australiano. Então, a gente pode perceber que tem uma grande quantidade aqui de planaltos, né, e as planícies contornando aqui a região do litoral, ok? Então, pontos aqui para a gente analisar, né? Tem uma cordilheira, né? Que é a grande cordilheira da Divisória. Alguns desertos, né? Então, deserto Vitória, os Montes Macdonald, o deserto de Arena. Essa região aqui é chamada de região do Outback. Temos a meseta de Kimberley. Então, o que é uma meseta? É uma área alta, né? Só que achatada na ponta, como se fosse uma mesa mesmo, por isso se chama meseta. Ok? Então, como vocês podem olhar aqui, olha. Então, tem uma vasta área aqui de planícies e planaltos, porém, altitudes não muito significativas, tá? Olha, você pode olhar aqui que o mais escuro aqui no mapa representa 2.000 metros de altitude, tá bom? Aqui na Nova Zelândia também, a Nova Zelândia, não sei se vocês perceberam, né? Mas ela se divide na Ilha do Norte e a Ilha do Sul. Então, nós temos o ponto mais alto aqui, que é o Monte Cook, com 3.764 metros de altitude, certo? Aqui também vai seguir o mesmo, né? O mesmo padrão
da Austrália, né? Regiões de planície próximo à costa e mais ao centro, regiões de planalto. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficar por aqui. A gente vai conversando através do Zoom, tirando dúvidas. Peço mais uma vez que vocês peguem o livro de vocês, anotem, grifem e anotem as perguntas para a nossa próxima aula. Beijos, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem.